Olá, amigos. A paz do Senhor. O perdão. A parábola do credor incompassivo. Incompassivo significa uma pessoa que não tem compaixão. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Pedro havia perguntado a Jesus quantas vezes a gente tinha que perdoar alguém pelas ofensas. E porque naquele tempo de Jesus, alguns rabinos ensinavam que nós tínhamos que perdoar até 3 vezes as ofensas do nosso próximo. Ele pergunta se até 7 vezes, mas Jesus responde que não apenas 7, 70 vezes 7. Logicamente, Jesus usou de uma figura de linguagem chamada hipérbole ou exagero, mas ele queria dizer que toda vez que nós tivéssemos algum problema com o nosso irmão, que ele nos ofendesse, que nós teríamos que conceder o perdão, quantas vezes fossem necessárias. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que ele devia 10.000 talentos. O rei, ele queria ajustar contas com as pessoas que lhe deviam. E o primeiro que eles trouxeram à sua presença lhe devia 10.000 talentos. Equivale a 18 anos de trabalho de 10.000 trabalhadores. Era uma quantia impossível de ser paga. E aqui na parábola, como compara com o reino dos céus, nós já de antemão entendemos que esse rei é Jesus. Os devedores somos todos nós, os pecadores. E a nossa dívida para com o nosso próximo e para com Deus é o pecado. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Naquele tempo de Jesus, as pessoas poderiam ser vendidas para pagar uma determinada conta. Podia colocar à venda filhos e outras pessoas que desejassem. Pensou, a família não tem preço. E ele, para pagar essa quantidade, teria que envolver ele próprio, a sua família e tudo quanto ele tinha. Ele ia ter nada, que agora a posse da família dele era de outra pessoa, do rei. Imagina a gente ter que entregar a nossa família, tudo que nós temos, tudo que nós custamos com o tempo a juntar e de repente ficar de nada, e principalmente daqueles que amamos, mas era costume, então não é nada fora do propósito naquele tempo. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: "Sê paciente comigo, que tudo te pagarei." Ele não estava arrependido de ter contraído aquela dívida toda, mas ele estava numa situação de perder tudo, incluindo a família, que é inestimável o seu valor. Ele estava ali numa situação tão tremenda que dá a impressão de que ele estivesse arrependido. Quem conhece o nosso coração é somente Deus. Mas aparentemente o rei acreditou que ele estivesse arrependido. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Na palavra fala, né, que o que é mais perdoado é aquele que sente mais gratidão. Imagina a gratidão que esse homem deveria sentir, perdoado numa dívida tão grande. E quando devemos e temos responsabilidade, nós não ficamos tranquilos porque aquela dívida dorme conosco, a nossa consciência acusa que precisamos pagar, por isso que não devemos contrair compromissos para os quais não temos condições de pagar, porque é uma situação vexatória. A menos que a pessoa não se importe, faz dívidas e se não pagar, está tudo bem. Mas um cristão, ele não age dessa maneira. Então esse homem ficou muito aliviado, porque ele nunca conseguiria pagar. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, agarrando-o, o sufocava, dizendo: "Paga-me o que me deves." Imagina o tom
com que esse homem cobrou esse seu conservo. E 100 denários é nada perto dos 10.000 talentos que o outro devia. 100 denários equivale a 100 dias de trabalho, porque um denário é a paga de um dia trabalhado. Mas ele foi perdoado no muito e estava sufocando aquele que devia, comparando com a dívida dele, uma quantia irrisória. Ele foi mais severo do que o rei, que tinha muito poder na mão, que estava cuidando de receber uma dívida que era imensa. Ele não teve a mesma consideração que o rei teve com ele. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Se ele estava livre, ele não conseguiu pagar, talvez o salário dele não sobrasse o suficiente. Como que ele preso, sem trabalhar, ele poderia pagar alguma coisa? Ele ficaria apodrecendo na prisão. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, por que me suplicaste? O rei deu provas de comiseração, de piedade para aquele seu servo devedor. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Quer dizer, a situação era muito parecida e nenhum dos dois tinham condição de pagar. Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Se aquele que devia 100 denários ia apodrecer na cadeia, imagina esse que devia 10.000 talentos. Isso equivaleria a dizer que ele estava sendo condenado à prisão perpétua. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes a cada um a seu irmão. Há uma comparação com o reino de Deus e com a nossa vida, principalmente no que tange ao perdão, ao pedir perdão e ao ser perdoado. E aqui fala que o Pai Celeste também fará assim conosco. Nós somos eternos devedores de Deus. Por isso que sempre temos que pedir perdão e sentir no coração, porque perdão de boca para fora não engana ninguém. E o Senhor conhece o nosso íntimo. Ele nos sonda os sentimentos e ele sabe quando estamos arrependidos de verdade. E aí ele concede o seu perdão. Mas se não perdoamos ao próximo, nós também não seremos perdoados com a mesma medida que exigirmos o pagamento de nosso próximo, das suas dívidas, de seus pecados para conosco, o Senhor nos medirá. Então nós temos que cuidar de perdoarmos de coração, não importa se essa dívida é pequena ou é grande, se formos pouco ou muito ofendidos. E mesmo que não tenha condição depois de nos relacionarmos, porque às vezes, conforme o acontecido, por distância física, ou mesmo porque fica muito difícil restaurar esse relacionamento, mas o perdão íntimo, sincero, tem que ser dado. Quando temos mágoas de alguém, quando lembramos daquele fato, nós sofremos de novo. Então, é uma eterna dívida. A mágoa, ela adoece. A culpa também. Então temos que dar passagem dentro de nós, no nosso coração, porque ficamos presos a outra pessoa. Muitas vezes a pessoa não lembra mais, esqueceu daquilo que aconteceu, mas estamos ali remoendo aquela mágoa e aquilo transforma numa doença, numa depressão e muitas vezes até esquecemos que aquela falta de perdão que está causando esse incômodo. Perdoar é saudável, é salutar. Nós temos que cuidar para termos uma vida saudável e também para o nosso futuro eterno. Jesus, ele sempre quer o melhor para nós e ele sabe o tanto que a mágoa, o tanto que o pecado faz mal,
Todo conselho que tem na Bíblia é para o nosso bem, é para que tenhamos qualidade de vida. Nós temos que pensar no nosso destino eterno. Não que eu vá perdoar porque eu estou pensando nisso. Eu tenho que perdoar porque é mistério. E quando nós estamos presos a alguém pela falta de perdão, é como se tivéssemos grilhões no coração, mesmo que seja difícil demais. O Espírito Santo nos ajuda nessa circunstância, quando humanamente é impossível. Ele nos ajuda na falta de fé, quando estamos tendo dificuldade para perdoar, nos capacita, não porque, como humanos, é possível. Se estamos pedindo socorro ao Espírito Santo, ele estará nos capacitando e nos ajudando para que perdoemos, porque senão os nossos pecados também serão retidos. Porque, como nessa parábola, ele havia sido perdoado no muito, mas não perdoava aquele que te devia, que devia no pouco. Então, essa parábola, ela é rica em ensinamentos e temos que refletir sobre ela. É muito importante para a nossa vida, porque o Senhor quer nos perdoar, mas é preciso também que perdoemos o nosso semelhante. E uma coisa também que é muito difícil, perdoar a si próprio. A pessoa que não se perdoa pode sofrer muitas doenças, mas os médicos estão aqui para nos curar. Mas se ela tiver um relacionamento estreito com o Senhor, pedir a ajuda do Espírito Santo, ele vai mostrar que ela precisa de viver livre da culpa. Que o Senhor nos ajude